Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui reunidos para o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Já estamos no capítulo 30. Vamos ler hoje o capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e vir junto comigo fazermos essa leitura juntos, para que a gente possa compreender, ter um entendimento, da Palavra de Deus. Que nos diz assim: e quando todas estas coisas vierem sobre ti, as bênçãos ou as maldições que te apresentei, e te recordares delas entre todos os povos para onde o Senhor teu Deus te lançar, e quando voltares ao Senhor teu Deus e escutares sua voz de acordo com tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e te compadecerá de ti, e te tornará a te ajuntar dentre todos os povos entre os quais o Senhor teu Deus espalhar. A gente observa que Deus, que nós viemos, acompanhando o que Deus está falando conosco. Então, o que Deus está falando, olha só como que Deus é maravilhoso. E Ele é misericordioso. Quando a Bíblia fala isso, Ele é misericordioso. A gente observa que Deus, Ele já sabia, que o povo, com o tempo, o povo iria desobedecer a palavra. E Ele falou: mas se vocês se arrependerem, de onde vocês forem, vocês vão para várias nações. Se vocês se arrependerem, se humilhar, eu estarei do lado de vocês. Se vocês se humilhar de todo o coração, de toda a tua alma, que aqui fala, olha só, no versículo 2 desse capítulo, 30 de Deuteronômio, fala: se você se humilhar de todo o teu coração, de toda a tua alma, se voltar para mim, eu ainda te perdoo. Você pode estar onde que for, você pode estar em qualquer nação, em qualquer lugar, eu te perdoo. Assim que Ele está falando, conosco. Então ele já antes, Ele já previu tudo isso que ia acontecer. Então Ele já falou aqui para os filhos de Israel. E esses filhos de Israel, irmãos, somos nós cristãos. Somos nós que andam na presença de Deus, que fazem, Deus como o nosso, Senhor, o nosso mestre. Então, é esse povo, para esse povo que Deus está dando esse recado. E aqui ele fala: quando que teu exílio seja para a extremidade do céu, o Senhor teu Deus te ajuntará de lá e te tornará de lá. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás, e te farás bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Aqui a gente observa que a circuncisão, ela não é algo que você extrai do seu corpo, masculino, Ela é de Deus. Deus é que coloca, dentro do nosso coração, dentro de nós, a circuncisão. A circuncisão é uma marca, é um sentimento, é um espírito, que Deus coloca dentro de nós para amarmos a Ele, para sermos fiéis a Ele. Então, hoje mesmo fui andar com meus cachorros, que todos os dias eu faço caminhada, e veio uma música, na minha mente, que a letra da música, estava falando que Deus, Ele que me escolheu. Entre todos, Deus me escolheu. E agora, lendo aqui, eu lembrei dessa letra dessa música, eu estava até cantando. Deus escolhe a gente, não é a gente que escolhe Deus. Por quê? Porque nós somos descendência do povo de Abraão, nós somos descendências de Abraão.
Nós somos descendência de Jacó, né? Que veio, né? Essa descendência de Abraão. Então nós somos esse povo. Porque Deus, ele disse que aonde estivermos, se nós arrependermos, né, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós temos que abandonar o mundo para andar com Deus. Você não consegue adorar a Deus, amar a Deus, amando também o mundo, porque há uma barreira muito grande. Você há de concordar comigo que há uma barreira muito grande, imensa, né? Se você quiser fazer a vontade de Deus e a vontade do mundo, as coisas do mundo, ali tem uma barreira, você não vai fazer. Um exemplo que eu te dou. O dia que eu vou dar esse exemplo, porque é um exemplo muito aflorado no nosso meio. Se tem um jogo importante, né, na internet ou na mesma cidade que você, e no mesmo horário de um culto, com certeza você vai a esse jogo, principalmente para os homens, né, que são mais, como fala, eles são mais adeptos, né, ao esporte. Eles vão, né, vão deixar de ir na igreja para ir nesse jogo. E eu já vi até igrejas adiantando o culto ou atrasando o culto para que os irmãos pudessem, né, assistir jogo. Eu fui em uma determinada igreja que o pastor, ele colocou um telão no pátio da igreja para que ele fez o culto, mas depois do culto o pessoal foram para o pátio da igreja assistir um jogo. Para você ter uma noção, as pessoas amam, né, o mundo e abandonam Deus. Então faz aquele culto de qualquer maneira, rápido, sem espiritualidade, já com o pensamento, com a alma, com o espírito voltado, né, para aquele jogo. Então fazem aquele culto de qualquer jeito e depois vão assistir o jogo. Como estivesse falando assim, a minha parte eu já fiz, agora Deus vai me abençoar. É tipo assim, sabe? E Deus condena isso. E Deus, ele fala que se você amar o mundo e querer amar a Deus, o amor de Deus não está nele. Então era preferível se aquela igreja faça, né? Então vai direto para assistir jogo, que não precisa fazer. Deus não quer esmola. Esse tipo de coisa, irmãos, é como se você estivesse dando uma esmola para Deus. Isso é abominável aos olhos de Deus. Então é necessário a gente observar essas coisas. Por isso que ele fala aqui, ó. E o Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. A gente observa que tem pessoas que sempre está chamando a atenção do ímpio, né? Porque ele está fazendo coisas erradas. Não, e essa pessoa às vezes se torna chata, se torna uma pessoa caxias, né? Como no ditado anterior, que hoje já tem outra fala, né? Digamos assim. Mas a pessoa que ama a Deus, que obedece os caminhos de Deus, ela tem zelo pela palavra, ela tem, né, aquilo, se ela vê alguma coisa errada, ela vai chamar a atenção. Isso já vem do espírito dela, né? Do amor que ela tem por Deus. E tem pessoas que acham que essas pessoas são pessoas chatas. E essas pessoas, elas que têm, né, muito amor por Deus, que obedecem a palavra de Deus, elas quase não têm amigos. Por quê? Porque os amigos não ficam próxima dela. Porque eles acham ela chata, tudo é pecado, né? Ela fala que tudo é pecado, que tudo que você está fazendo, ela chama sua atenção. Mas quando a gente observa que os grandes profetas que andaram, temeram a Deus, eles eram chatos. Um exemplo é o João Batista, né? Que andava pregando o evangelho. Eles achavam João Batista um saco, né? Dizendo assim, eles não gostavam de João Batista. Tanto que muitos seguidores de João Batista, eles começaram a seguir Jesus, né, achando, né, que João Batista era muito chato. Mas o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele referiu João Batista
como um dos maiores homens, né? Aqui na terra, João Batista foi um dos maiores homens na presença de Deus, aqui na terra. Talvez você fale assim, mas não foi Jacó? Mas Jesus disse que foi João Batista. Então, se foi João Batista, para você ver, porque João Batista ele tinha muito apego às coisas de Deus. Ele observava, ele corrigia, ele era até um chato, né? Vamos dizer assim, ele era até um chato, que ele amava a Deus e ele queria, né, que as pessoas também obedecessem a Deus. E isso ele se tornou uma pessoa chata para a comunidade dele da época. Mas para Jesus, o próprio Jesus disse que ele era um homem, o maior homem na face da terra foi João Batista. Deus disse isso. E lá no céu ele era menor, mas aqui na terra ele era o maior. Então, continuamos aqui. E o Senhor teu Deus colocará todas essas maldições em teus inimigos, naqueles que odiarem e perseguirem. Todas as maldições, a gente sabe que foi aquelas maldições, né, que nós lemos lá no livro de Deuteronômio, né, no capítulo 28. Temos aqui já no canal, né, se você ainda não é inscrito no canal, se você não tem conhecimento aqui no canal, você pode dar uma olhadinha aqui, que tem esses vídeos já gravados, tá? O capítulo 28 já está gravado, e o capítulo 28 fala de todas as bênçãos, né? E de todas as maldições, né? Que Deus colocaria no homem se não obedecessem a ele. Aí talvez você fala assim, mas por que Deus, ele manda maldições se eu não quero andar na presença dele, eu não quero servi-lo? É por isso mesmo, porque você é um filho dele. E filho tem que obedecer, né? Filho obedece o pai. Quando o filho é desobediente, vem o castigo. Então, com você também pode estar acontecendo isso, porque você é um filho de Deus, é uma criatura de Deus, e você está, né, sendo... Deus está te castigando para que você volte para os caminhos dele. Aí fala, tu te converterás e escutarás a voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Então o Senhor teu Deus te dará abundâncias em todas as tuas obras de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da terra, porque o Senhor tornará a se alegrar em ti para fazer o bem, como se alegrou com teus pais. Aqui Deus está falando, né? Olha, se vocês desobedecerem e não andarem na minha presença, todo mal vai acontecer com vocês. Mas se vocês voltarem, claro, eu vou abençoar vocês. Se escutares a voz do Senhor teu Deus, observando os seus mandamentos e estatutos escritos neste livro da lei, quando se converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tá vendo? Nós temos, né, que obedecer para que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. E continuamos aqui. Porque este mandamento que hoje eu te dou não é inatingível para ti, nem está distante de ti. Não está no céu para que possas dizer, quem abrirá o céu por nós e trará até nós e nos fará ouvir para que o cumpramos? Não está também além do mar para dizeres, quem passará além do mar por nós e a terra a nós e nos fará ouvir para que o cumpramos? Mas a palavra está muito perto de ti, em tua boca, em teu coração, para cumprirdes. Observa que hoje te proponho o bem e a vida, o bem, a morte e o mal, ordenando que ames ao Senhor teu Deus, andar em seus caminhos, observar seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, para que vivas e te multipliques. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que entras para possuíres. Mas se teu coração se desviar e não escutares, e se extraviares para adorar outros deuses e os servir, hoje te faço saber que perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra para entrar na qual estás atravessando o Jordão para possuíres.
Eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, e que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, escutando sua voz e te unindo a Ele, porque Ele é tua vida e prolongamento dos teus dias, e para que habite na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhe daria. Nesse quesito aqui, qual terra, talvez você fale, qual terra que eu vou, então se a terra está aqui na terra, qual terra que Deus vai me colocar? Aqui ele estava falando para o povo de Israel. Ele disse, se a gente andar, né, mais um pouquinho adiante na palavra dele, ele disse que ele está fazendo, né, um novo céu e nova terra, né, para aqueles escolhidos dele, para aqueles que andam na presença dele. E Deus, ele cumpre, né, todos os seus estatutos, as leis e decretos que ele nos prometeu. E o nosso dever é obedecer. Tem um versículo que ele diz, né, obediência quer e não sacrifício. Então, irmãos, devemos andar na presença de Deus, se queremos, né, ser abençoados, felizes, né, porque nosso tempo aqui na Terra é muito curto, tá voando, passa voando. Quando você vê, você não fez nada, não agradou a Deus, e você vê que tantas maldições que acontecem com as pessoas que não amam a Deus. Talvez você fale assim, mas as maldições caem para o justo e injusto. Não, só cai para os injustos, só cai para aquelas pessoas desobedientes que não andam na presença de Deus. Aí sim essas maldições caem sobre essas pessoas. Talvez você fale assim, mas eu vejo muitas pessoas, irmãs, crianças, que sofrem com doenças malignas. E você fala que Deus que Deus é justo. Então por que essas crianças, né, nascem cheias de defeito, que fiquem doentes, criança pequena, doentes? Irmãos, a Bíblia ela é bem categórica, ela é bem. Deus diz uma coisa que nós devemos, por isso que eu falo para vocês, nós devemos temer e tremer. Quando eu falo temer e tremer diante de Deus, diante da palavra dele, porque ele fala, né, que ele castiga o homem até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam ele. Então, a pessoa que não anda na presença de Deus, ela será castigada, sim, ela será castigada. Os filhos delas, porque a própria Bíblia fala, né, que o fruto do teu ventre, né, até o fruto do teu ventre é amaldiçoado. Às vezes uma criança nasce com tantos problemas, porque o pai e a mãe vieram, talvez não foi o pai nem a mãe, mas os avós, né, pecaram, fizeram uma transgressões muito grande diante de Deus, e vem esse castigo, e eles não pediram perdão, não se arrependeram do que eles fizeram. Então esse pecado fica rodando aí no universo, aí uma hora Deus vem e cobra. Aí acontecem essas coisas. Aí talvez você fala, mas uma criança pega uma doença. Também, irmãos, é isso, é consequência de um pecado que a descendência cometeu. Então, por isso que Deus, né, ele sempre está nos chamando a atenção, quando ele, talvez você fala assim, mas Deus é injusto. Não é injusto porque ele avisou. Se ele fosse injusto, se ele não tivesse avisado essas coisas, sim, ele seria injusto. Mas uma coisa que ele avisou para nós, ele deixou escrito, tá? Ele não tá num lugar, como ele mesmo fala aqui, não tá no céu para falar assim, quem que vai lá buscar? Não tá no mar para falar assim, quem que vai atravessar o mar para ir lá buscar? Não, tá na nossa mão, tá na sua casa, talvez você nunca pegou sua Bíblia para ler, para conhecer os decretos, as leis de Deus, as ordenanças que ele está passando para nós. Então isso gera consequência. Aí tem pessoas, né, que ficam falando coisas que Deus é injusto. Não é porque a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. Então ela fica até falando abobrinha, que eu digo, falando coisas que não devia. Então a gente tem que ter muito temor. Por isso que o tempo todo, quando você lê o livro de
as palavras, né, que Moisés transmitiu ao povo, Moisés, o tempo todo, Moisés estava ali falando, olha, vocês têm que temer e tremer diante da palavra de Deus, porque tudo que ele falou vai acontecer, acontece. Então nós temos que ter muito temor. Por isso que eu falo para vocês, vamos ter temor. E o próprio Deus, ele falou para nós assim, ensina teu filho no caminho que deves andar, para quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Então, se nós ensinamos nossos filhos, por que Deus fala assim, ensina os seus filhos no caminho que devem andar? Porque porque passa por geração a geração, para que a geração do teu filho não venha, né, desviar da presença de Deus, e Deus não venha trazer as maldições. Tem aqui todas as maldições no livro de Deuteronômio 28. Se você não leu, se você não assistiu o vídeo que nós comentamos sobre esse capítulo, tá aqui no canal, você pode entrar e ver e ouvir, né, todas as bênçãos, todas as maldições. É assim, e pior, irmãos, que parece que as pessoas andam dormindo nesse quesito, porque vê, né, as coisas acontecendo. Nós vemos, né, as coisas acontecendo com crianças, com adultos, com os velhos, com todo mundo. Vemos as maldições, né, que fala na Bíblia, em todas as famílias. E as famílias ainda ficam, né, culpando Deus. Elas se acham tão autoimune de pecado que não percebe que o pecado, o erro está toda com elas, né? A arrogância, né, está dentro delas, e elas não percebem isso. Mas eu louvo a Deus, né, que você está ouvindo, né, esta mensagem. Se você gostou, você compartilha, se inscreva no canal, que você vai ter mais um conhecimento, mais um entendimento. Você vai conhecer Deus na essência, né, da pessoa, de Deus, né? Você vai ter esse conhecimento, você vai perceber como Deus age em nossas vidas, como que nós devemos, né, agir, como que nós devemos também andar na presença dele, para que essas maldições que ele determinou que enviaria para aqueles filhos desobedientes, que essas maldições não cheguem até nós, aos nossos descendentes, para que é muito ruim, irmãos, a gente ter, né, uma criança, um velho, uma doença maligna na sua casa, uma fome, uma peste, é terrível. E isso tudo tem geração, né, passa por gerações e gerações, continua até que aquela geração se arrepende, né, daquela. Por isso que a gente pode perceber que a gente vê na própria Bíblia, tem muitos exemplos, né, disso, quando vemos, né, que reis, né, governavam, aí os filhos deles vinham e governavam ruim com os seres humanos, aí Deus castigava, e um rei ficava só, tem reis que ficou só 2 dias, 3 dias, porque eles eram tão mal, que o reinado deles dura muito pouco. E tinha aqueles, né, que a gente percebe que reinavam, né, por muitos anos, por muito tempo, porque eles obedeciam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito recheada nesse quesito de exemplos. Você tem os exemplos do que Davi passou, temos os exemplos de Jacó, temos os exemplos de Abraão, temos os exemplos, né, do Samuel, de Elias, Eliseu, de Jesus, de Paulo, de Pedro, todos esses grandes homens, né, citados na Bíblia. Se você conhecer a história de cada um deles, você vai perceber que houve castigo de Deus em cima desses caras, dessas pessoas, desses personagens, desses senhores, né, que eles eram, né, especiais no sentido de sacerdócio da palavra de Deus. Então até eles também foram castigados. O próprio Moisés, irmãos, o próprio Moisés que transmitiu a palavra para nós,
ele também foi castigado. Ele foi castigado porque ele, né, eu creio, foi uma pressão muito grande, porque Moisés, ele estava, né, dirigindo um povo muito grande. Então, aquele povo ficava muito perturbando ele. Quando não tinha água, eles ficavam reclamando em cima dele: Moisés, cadê a água, Moisés? Cadê a comida, Moisés? E Deus estava, tanto que Deus estava, né, alimentando eles com o maná dos céus, até o maná que Deus estava dando para eles. Aquele povo de Israel, eles enojaram daquele maná que Deus estava, até reclamaram da comida que Deus estava dando para eles, mas era a comida que eles estavam merecendo, porque eles não estavam agradando a Deus. Então, Deus castiga sim, irmãos. Então, eu termino por aqui. Que Deus abençoe você, que você possa, né, ter parar para pensar na sua vida, como que você está levando a sua vida diante de Deus, porque tantos, né, mal que está acontecendo nas suas vidas, e que Deus continue te abençoando, dando conhecimento, dando entendimento e arrependimento, né, para que você venha, né, se arrepender diante de Deus e andar nos caminhos dele. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.